O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. Além do santo sacrifício do altar que nós oferecemos, que é o Cristo Jesus que se faz presente no nosso meio de forma real, a liturgia também quer nos trazer valores. E um valor fundamental na vida de um cristão é saber reconhecer o Cristo Jesus. O Evangelho de hoje termina dizendo assim: os apóstolos se prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Todos nós precisamos chegar a esta verdade, reconhecer o Cristo, reconhecer Jesus, e a liturgia nos traz elementos para que a gente chegue lá. A primeira leitura do livro dos Reis conta a história de Elias, o profeta mais importante de Israel, que teve a experiência física de Deus, ver Deus, contemplar Deus. E a leitura diz assim, que aconteceram 3 grandes fenômenos antes de Deus se fazer presente. Primeiro, veio uma tempestade, um vento impetuoso que quebrava as montanhas. Depois veio um terremoto e depois um fogo. Depois disso, veio uma brisa suave e o Senhor se fez presente. Esses daqui são os estágios da vida espiritual que nós precisamos fazer para encontrar o Cristo. Primeiro, nós temos que ser mexidos, revolvidos, como a terra que é revolvida para o plantio. Nosso coração também precisa passar por esse processo de desconstrução, lutando ferozmente contra os inimigos da nossa alma, que é o diabo, que é o mundo e que também sou eu mesmo, com as minhas paixões, minhas tendências, minhas misérias. Eu preciso passar por tudo isso e aí depois eu encontro o Cristo. Todos os santos, os mestres da vida espiritual de todos os tempos sempre falaram disso, como por exemplo
Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, ela fala de todos esses estágios até a alma chegar ao pleno conhecimento do Deus vivo, na câmara nupcial onde está o verdadeiro rei, que é Jesus, que está lá no profundo da sua alma. A gente precisa passar por todo esse processo. Então, a primeira leitura nos fala desta dinâmica também da nossa vida espiritual. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, traz um dado bastante curioso a respeito da vida do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: eu gostaria que os meus irmãos judeus conhecessem o Cristo, conhecessem Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus nasceu da raça dos judeus. Eles foram, diz aqui São Paulo, eles foram filiados, né, foram feitos filhos adotivos. A eles foi dado a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Foi dado tantas coisas a eles para que eles reconhecessem e encontrassem o Cristo. E eles não fazem isso, não conseguem de jeito nenhum. São Paulo diz até assim: eu desejaria ser segregado de Cristo, ser arrancado de Cristo, perder o Cristo se eu soubesse que essa perda ia fazer com que os meus irmãos judeus encontrassem Jesus. Isso daqui a gente pode aplicar à nossa vida e se perguntar sinceramente, né? Eu tenho esse desejo de que os meus conheçam Cristo? Eu, como filho, gostaria que os meus pais conhecessem Jesus e vivessem na presença dele. Eu, como pai, faço de tudo para que os meus filhos encontrem Cristo. Como patrão, funcionário, estudante, professor, no lugar onde eu vivo, a minha vida fala de Cristo e eu trago dentro de mim um profundo desejo de evangelizar, de mostrar Jesus, de fazer ele ser conhecido. É a pergunta que a liturgia nos faz também hoje. E o Evangelho? O Evangelho é um evangelho bastante importante, porque quando um fato que foi mostrado nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, também aparece no Evangelho de São João, é porque é algo bem extraordinário mesmo. E este fato aqui aparece no Evangelho de São João também. Mas hoje nós lemos o texto de São Mateus. Diz assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus pegou os seus discípulos, colocou dentro do barco, era noite, e colocou eles para entrar mar adentro, o mar da Galileia. Só que assim, todo mundo sabe que à noite não se pode navegar nas águas do mar da Galileia, principalmente em algumas estações do ano, porque acontece um fenômeno muito perigoso no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é uma depressão, né, um buraco, é um lago bastante parecido com o Manso aqui, a barragem do Manso. Mas ao redor do lago tem as montanhas altas, né, as grandes montanhas, que faz uma espécie de coroa ao redor do lago. Nesse conjunto de montanhas tem uma abertura que dá para a Síria, que é chamado o conjunto das montanhas do Golã. É uma espécie de corredor, e quando os ventos se formam do lado sul, eles vêm com tanta violência pelo corredor, que quando passam nas águas do Mar da Galileia, eles levantam ondas de até 12 metros de altura. Então, um barquinho no meio daquele mar não tem a menor chance de continuar inteiro ali, né? Quem estiver dentro do barco, certamente vai morrer. E a gente fica pensando, se Jesus sabia disso, por que mandou os discípulos para este crivo? Ele não mandou só os discípulos, ele manda todo mundo. Todos nós temos que passar por estas dificuldades, por estas provas, por estes desafios. Faz parte da vida cristã você ser colocado na batalha. Você tem que ser um grande guerreiro. Você tem que lutar com todas as suas forças para reconhecer o Cristo. Não é fácil reconhecer Jesus e o encontrá-lo. Então, por isso, Jesus manda os discípulos. Mas depois, ele aparece solenemente, tranquilamente, andando por cima das águas. E os apóstolos, que já estão apavorados por causa do vento,
tem medo porque vê um homem andando sobre as águas. E ficam aqui, o evangelista diz assim, que eles ficaram apavorados e gritaram de medo, achando que era um fantasma. Jesus disse logo: coragem, não tenhas medo. Jesus se mostra vitorioso andando sobre as águas. E aqui aparece então a figura de Pedro. Senhor, se é você, manda que eu vá também. E Pedro vai. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o mar agitado, sentir o vento, e o medo se apossa de Pedro e ele afunda. E Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus cobra de Pedro, porque sabe que Pedro será a base da sua igreja. É Pedro que é o primeiro apóstolo, é Pedro que é o papa da nossa igreja. E a fé dele, é na fé dele que nós viveremos. E toda a igreja vai se alimentar até o último dia na fé do apóstolo Pedro. Mas isso daqui também acontece conosco. O Senhor nos manda para o desafio, mas o Senhor nos acompanha sempre. E é justamente neste momento de dificuldade, de crise, de crivo que nós temos que passar, que a gente vai reconhecendo o rosto de Jesus. É nesse momento de dificuldade, mas por causa da nossa falta de fé, ao invés de dizer: o Senhor está me deixando passar pela cruz assim como Ele, e eu ofereço todo o meu sofrimento, às vezes a gente começa a reclamar, dizendo assim: por que Jesus faz isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa situação na minha vida? Justo eu, que sou uma pessoa tão boa, tão legal, né? Eu sou uma pessoa tão católica, vou todo dia à missa, rezo, por que Deus me trata desse jeito? Ele te trata desse jeito para que você aprenda a reconhecê-lo, a confiar nele e a não se iludir com este mar, que uma hora pode estar calminho como o mar da Galileia e outra hora pode estar revolto como as grandes tempestades que ali acontecem. Peçamos então que o Espírito Santo de Deus nos dê a luz do Espírito Santo para que a gente possa enxergar em cada momento da nossa vida, principalmente nos momentos de crise, a presença amorosa do Cristo, e que a última atitude do nosso coração seja justamente esta: em qualquer situação, no mar bravio ou no mar calmo, se prostrar diante dele e dizer: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. É neste coração que nós precisamos chegar. Que São José e a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude para que nunca percamos a fé. Sem a fé, nós perderemos o caminho do céu.